Queridos irmãos, bom dia a todos. Na verdade, eu sou de Mirassol, né? Eu nasci em Mirassol, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Pode não ser uma das maiores, mas é uma das melhores. Depois de São José do Rio Preto, é claro. Muita gente falava naquela época, quando era criança, que não faz muito tempo. Eu completei 80 anos em agosto, nasci em 1933, na cidade de Mirassol. Mirassol, naquela época, devia ter 15 mil habitantes no máximo, né? Havia uma estrada que ligava Mirassol a Rio Preto, de terra, de areia, e tinha uma jardineira que fazia 2 viagens por dia, quando não chovia, porque aí atolava, então não tinha jeito. Mas quando era tempo seco, em 1h30, 1h40, fazia de Mirassol a Rio Preto. Porque ia parando de esquina em esquina, pegando porco, galinha, pato, ganso. Era aquela jardineira da zona rural, né? E a vantagem é que eu sou do tempo de vocês, mas vocês não são do meu tempo. Pelo menos a grande maioria, não é? Tem alguns aí que são meus conterrâneos, da mesma época. Mas eu adoro essa região. Lá na minha cidade atual, Santo André, pra vocês terem uma ideia, agora, nesse momento, está 16 graus, com garoa, carrancudo, tempo cinzento, e aqui esse sol maravilhoso, de dar inveja, né? Ainda bem que eu estou por aqui. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em abril de 1864. Está completando 150 anos. Eu fiz uma pesquisa baseado nas informações das editoras, das várias editoras que produzem o Evangelho, porque durante 100 anos os direitos autorais de tradução eram da Federação Espírita Brasileira. Mas a partir de 1964, venceu esse prazo de exclusividade de direitos reservados, de tal forma que todas as editoras, fazendo uma nova tradução, poderiam editar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, por exemplo, é da LAC, Livraria Allan Kardec, mas tem do Instituto de Difusão Espírita, tem de várias editoras, Federação Espírita Brasileira. Hoje nós temos praticamente umas 10 editoras que editam o Evangelho segundo o Espiritismo e já ultrapassou a casa dos 25 milhões de exemplares vendidos. O que quer dizer, mais de 10% da população já deve ter lido, comprado, consumido o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Às vezes poderá pensar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Novo Testamento de Jesus. É um outro Evangelho. É o Evangelho dos Espíritas. E não é. Eu sei porque, certa vez, um pastor evangélico disse na tribuna que nós criamos um evangelho diferente. E não é, então, o evangelho de Jesus. É o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho de Allan Kardec. Não é verdade. É desconhecimento do assunto. O evangelho conforme, segundo a interpretação, o entendimento espírita, a visão espírita do Novo Testamento. Porque aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não se envolve com o Velho Testamento.
a Bíblia, mas analisa e interpreta a visão espírita dos textos de Jesus no Novo Testamento. Isto porque, à luz da reencarnação, as interpretações mudam completamente, porque os nossos irmãos do segmento católico, protestante, pentecostal, evangélicos, eles não aceitam as múltiplas existências. É uma única existência. Nós não falamos muitas vidas, única vida. Não, nós falamos existências. Porque vida realmente só existe uma. Uma vez criados, uma vez existir, sempre, eternamente, continuaremos existindo. Porém, as existências, as reencarnações, essas são múltiplas, são infinitas. Tanto assim que aqui no Evangelho há uma pergunta a respeito de quantas vezes o espírito deve reencarnar para atingir a perfeição. A resposta é tantas vezes quantas forem necessárias para que realmente o espírito alcance um padrão de evolução, um grau de evolução que não tem mais necessidade de retornar ao plano físico. Aí esse espírito poderá retornar, sim, mas na condição de missionário, de voluntário, como ocorre com vários espíritos que vieram à Terra, como ocorreu com vários espíritos muito evoluídos e que não tinham necessidade compulsória de reencarnar. E, no entanto, como voluntários, se propuseram, como fazem hoje, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, quantos organismos, quantas ONGs, quantas pessoas voluntárias que se oferecem para trabalhos voluntários, para ajudar aqueles irmãos mais necessitados em situações aflitivas. Assim também, muitos espíritos no mundo espiritual se propõem a reencarnar, a correr grandes riscos, inclusive devido ao nosso atraso espiritual. É o caso dos mártires que foram sacrificados pelos seus pensamentos avançados da época, pelos seus conhecimentos, pelos alertas, pelas advertências que eles faziam, muitas vezes eles foram sacrificados. Nós temos aí a grande evidência, a história de Sócrates, que é um dos mais famosos desses episódios, a condenação dele, tomar uma taça de cicuta, um veneno fulminante, porque, segundo o entendimento dos 70 tiranos de Atenas que governavam, era uma espécie de um colegiado de juízes que julgavam esses casos. Foi considerado, então, como sendo uma pessoa que pervertia a mente dos jovens com ideias esdrúxulas, ideias muito avançadas para a época. Então ele foi martirizado. O mesmo ocorreu com os cristãos, que foram sacrificados, vieram aqui em missão para ajudar a humanidade, para alavancar o progresso e, no entanto, foram muito mal recebidos, muito mal compreendidos. Então, o evangelho, que a tradução, a expressão evangelho, quer dizer boas novas, boas notícias, são palavras gravadas com muita profundidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura tem aqui um pequeno prefácio assinado O Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade supervisionou a obra da codificação kardeciana. Allan Kardec tinha como mentor maior, como protetor maior, Espírito de Verdade. Há uma discussão para saber, afinal, quem é o Espírito de Verdade. Não é o Espírito da Verdade, é um pseudônimo, é um nome para situar, para a gente poder ter uma referência.
Mas nós podemos dizer que em outras partes, mais adiante do Evangelho, nós entendemos que é Jesus. Ou então, uma equipe de espíritos da alta espiritualidade que, em nome de Jesus, começou esse trabalho de orientação a Allan Kardec. É uma parte muito pequena, mas que muitos de nós passa despercebido, não lê, não toma conhecimento, porque é prefácio. Nem todo mundo lê o prefácio das obras, já vai direto nos assuntos. E às vezes é muito importante ler o prefácio, porque o prefácio vai nos dar um certo entendimento a respeito do que vem depois. Então vejam só, meus irmãos, me permitam que eu leia para a gente poder acompanhar o raciocínio da importância da missão do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Veja que síntese interessante, né? E confundir os orgulhosos. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Imagine, meus irmãos, que convocação, que apelo, que glorificação. E então, a partir desta mensagem, foi tomado por Allan Kardec a parte moral. Ele extraiu a parte moral do Novo Testamento, mas, sobretudo, as parábolas e as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, pode-se dizer que é o ponto alto do Evangelho segundo o Espiritismo. É um destaque que levou Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele se entusiasmou, se empolgou com o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos. E ele chegou mesmo a afirmar: se tudo desaparecesse, a Bíblia, os Evangelhos, e ficasse o Sermão da Montanha, bastaria para redimir a humanidade de todas as épocas. Tal a grandeza, a importância desse chamamento chamado Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças. Muitas vezes nós ouvimos dos nossos irmãos evangélicos, católicos, certas expressões: Deus é fiel. Por exemplo, certas expressões que não fazem sentido com a nossa visão, com o nosso entendimento. Há certos chamamentos, certas invocações que para nós não traduzem o que eles entendem. Eu vi outro dia, bem grande,
no vidro de um carro. Eu estava atrás e lia no vidro traseiro. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, não Jesus, a sua palavra, seus ensinamentos, o sangue de Jesus. Veja a materialidade simbolizada no sangue. Porque eles entendem o seguinte: isso é uma interpretação católica, evangélica, todo o segmento protestante da reforma luterana. Jesus verteu seu sangue na cruz para nos salvar. Daí o nome Salvador. Jesus Salvador. Salvou a humanidade. Salvou a humanidade. A humanidade está salva. Esses 2000 anos, o que estamos fazendo do Evangelho de Jesus? É só dar uma olhada e ver o panorama da Terra. As guerras, os crimes, a violência, a maldade, a ganância, a corrupção. E a gente pergunta, mas onde estão os cristãos? Quem são os cristãos? Eles existem? Porque, meu Deus, não é o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz. Então eles dizem, todo aquele que crê em Jesus, se batiza, aceita a Bíblia como a palavra de Deus e paga o dízimo, está salvo. Mas salvo do quê? Do inferno. Estão salvos do inferno. Veja que entendimento. Com todo respeito, nós estamos falando aqui, entre nós, espíritas, com todo carinho, com todo respeito aos nossos irmãos. Mas é uma interpretação muito superficial, muito material. Seria muito fácil eu aceitar o sangue de Jesus para minha salvação, aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, me batizar da água material, física, e agora então eu estou livre de qualquer risco no julgamento, no juízo final. Eu estou praticamente isento de pecados. Isso não é verdade. Com todo respeito, não é assim. O Espiritismo, quando nos trouxe a palavra reencarnação, o ensinamento reencarnação, modificou todo esse panorama. Nós não somos criaturas de uma única existência, não estamos aqui pela primeira vez. Nós estamos vindo de um longo, imenso passado de múltiplas existências. E teremos ainda muitas outras. É o processo da evolução espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Mas libertará exatamente de todos os limites impostos pela inferioridade, pela evolução. À medida que o espírito evolui, adquire conhecimentos e vai se libertando das imperfeições que são produtos da ignorância. Porque conhecer a verdade é sair da ignorância. Quando a pessoa conhece a verdade, não erra mais. Ela trilha no caminho reto da lei divina. Mas enquanto isso, quantos erros, quantas imperfeições, quantas falhas, que são naturais. É o processo de evolução. Por isso que, num dos ensinamentos básicos de Kardec, ele diz que o verdadeiro espírita, que talvez queira dizer assim, o cristão autêntico, genuíno, é aquele que se esforça para hoje ser melhor do que foi ontem, amanhã melhor do que é hoje, e que combate permanentemente as suas imperfeições. Trabalha, se esforça para combater
seus erros, suas falhas, seus vícios. É aquele indivíduo interessado no seu processo de autoiluminação. Então, para nós sermos autênticos espíritas, nós temos que estar nesse caminho, trabalhando para conquistar essa perfeição. Então, ser espírita não é ser perfeito, de forma alguma. Esse é apenas o começo do processo da reforma íntima, da transformação moral. A partir do conhecimento de que nós teremos que voltar à Terra muitas vezes, quantas vezes forem necessárias, o nosso próprio interesse é ter outras existências melhores, cada vez melhor, cada vez menos sofridas, cada vez mais felizes. Mas para conseguir isso, nós temos que entrar nesse processo de melhora. E como é que nós melhoramos? Combatendo o nosso maior inimigo, no próprio dizer do Evangelho. O nosso maior inimigo, está lá no Livro dos Espíritos, é o egoísmo. E o que é o egoísmo? É o velho instinto de conservação que vem desde a animalidade, que nós temos que aprimorar. Ele funcionou durante muito tempo em nós para a nossa própria defesa, a nossa própria conservação. Mas a partir de um certo grau de evolução, ele passa a ser um inimigo, um empecilho para o nosso progresso. Então o Evangelho propõe o quê? A solidariedade, a abnegação, a caridade, que é uma forma de eliminar o egoísmo, porque o egoísmo é querer tudo para si. Eu, mas eu, só eu. Quando a gente conhece a verdade, o Evangelho, nós passamos a refletir diferentemente, mais maduramente. Nós não podemos e não temos condições de viver sozinhos, isolados, exclusivamente. Nós necessitamos uns dos outros. E a vida está estruturada de tal forma que nós precisamos de todos e todos precisam de nós. Quando nós sentamos à mesa para tomar a nossa refeição, demos uma olhada. Ali está o feijão. Quem plantou esse feijão? De onde veio esse feijão? Ele não foi plantado aqui. Foi plantado em algum lugar. Mas foi transportado, foi ensacado, foi beneficiado. Por quantas mãos passou esse alimento que eu vou comer agora? O pão. Já pensaram na história do pão? Desde o trigo, desde preparar a terra, o trator, as sementes, o trigo crescer, colher, o grão transformar em trigo, o trigo vai para a padaria, transformar em pão, chega na nossa mesa. Quanta gente está envolvida nesse processo. E a pessoa que fabrica o pão, ela não pode ficar com todo o pão que ela fabrica, porque ela precisa do arroz. Então ela vende o pão e compra o arroz que o outro plantou. E o que plantou arroz vai comprar a roupa que não foi ele que fez. O outro fez a roupa. Então veja que estamos trocando. Precisamos uns dos outros. Dependemos uns dos outros. Lá está o hospital, os médicos. Lá está o laboratório, os medicamentos. Quanta gente envolvida no processo da alimentação, da saúde, da educação. A vida nos obriga a depender um do outro, a precisar um do outro. Não tem como. Estamos amarrados. Já que nós não podemos viver sem o nosso semelhante, vamos encontrar uma maneira pacífica, gentil, amorosa, fraterna de conviver. Porque Deus nos deu a terra. O que é que o homem fez? O que é que nós fizemos?
loteamos a terra. Esse pedaço é meu, aquele é de fulano. Tomamos conta da terra como se a terra fosse um grande loteamento, um empreendimento imobiliário. É um empreendimento imobiliário de Deus, administrado por Jesus. Mas nós estamos brigando por terra até hoje. Nós estamos nos matando por causa de terra. Basta olhar lá no Oriente. Está acontecendo agora na Rússia, com a Ucrânia, com a Crimeia, com Israel e com os árabes. Brigas por causa de território, por causa de terra, de poder. Todos eles vão morrer, todos nós vamos morrer. Isso tudo fica para trás. Onde está Hitler? Onde está Stalin? Mussolini, Napoleão? O Império Romano. A gente vai lá e visita, são aquelas ruínas. Ruínas, nada mais do que ruínas. A Grécia. Tudo ficou na poeira do tempo. Quando é que nós vamos entender que tudo isso tem o seu valor muito relativo? É falta de conhecimento, de orientação, de ensinamento? Não. O que é que disse Jesus? De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que é perder a sua alma? É entrar no processo de dívida, de resgate, de sofrimento, de comprometimento com a lei. Buscar problemas, criar problemas. Imagine, meus irmãos, o mundo que nós estamos idealizando, o mundo de regeneração. O Evangelho fala muito disso, que nós estamos num processo de transição. Já naquela época, Kardec e os bons espíritos, através da codificação, já nos advertia que são tempos de transição. 157 anos, já se falava em transição planetária. Mas muita gente precipitada acha que transição planetária é assim, em 20 anos, 30 anos. Ah, vai ser em 2012, vai ser em 2050. Não, não é nada disso. Com muito otimismo, será no ano 3000. Com muito otimismo, será no ano 3000. Por isso que é o terceiro milênio. Quando esgotarmos do ano 2000 até o ano 3000, que são 1000 anos. O que representa 1000 anos na nossa evolução? 5, 6 reencarnações, não mais do que isso. Entre uma encarnação e outra, o processo de nascer, crescer, morrer, voltar para o mundo espiritual, entre uma existência e outra, segundo cálculos de André Luiz, 200 anos. 1000 anos, 5 reencarnações. Mas vamos exagerar que dê para reencarnar 7 vezes em 1000 anos. Não é nada. A evolução é muito lenta, mas muito lenta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos fazendo isso? Não estamos. Sejamos francos, nós não estamos. A gente está tentando, como diz o Evangelho. Estamos nos esforçando, mas estamos longe de sentir isso nas entranhas. De dizer, eu não vou comer isto, porque eu já comi hoje, e essa pessoa não comeu ontem, então ela vai comer. E hoje eu não vou comer para que ela coma. Nós não fazemos isso. Primeiro eu, depois, se sobrar, tudo bem. É da nossa natureza intrínseca. Não é uma crítica, é uma análise. Nós somos assim. Nós somos assim. Primeiro eu, depois, se der, a gente divide. Mas é o nosso instinto de conservação. A gente quer sobreviver. A gente não quer sofrer. Quando a gente vê o trabalho de Médicos Sem Fronteiras, vocês conhecem esse trabalho? Uma coisa fantástica. É uma grande organização de médicos que vão nessas regiões de dor, de sofrimento, principalmente na África, na Malásia, naqueles países pobres, miseráveis,
atender aquelas crianças morrendo, aquelas mulheres, aquela situação horrorosa. Vão lá para a Amazônia, vão para o Nordeste. São grandes idealistas, mas ali a gente vê o retrato da miséria da nossa situação ainda. Estamos muito longe de viver a mensagem do Evangelho de Jesus, muito longe. E essa cobrança não é uma cobrança impositiva dos espíritos. É um ensinamento, como quem diz, se vocês querem sofrer menos, se melhorem, se modifiquem, se transformem para o vosso próprio bem. Só vocês ganham, dizem os espíritos. Não sou eu que estou dizendo. Se vocês querem melhorar, querem ser felizes, tem que melhorar por dentro. Tem que ser bom, tem que ser gentil, tem que ser amoroso. Porque depois vem o retorno. A lei é de causa e efeito, ação e reação. O que é que traz o sofrimento para nós? Os nossos vícios, o nosso temperamento, as nossas inferioridades. E com o Espiritismo a gente aprende a arte do perdão, que é uma coisa muito importante, muito interessante, meus irmãos. A gente aprender a se desculpar, a perdoar. E todos nós estamos nesse processo de autoaprimoramento. Ainda ontem, quando eu cheguei, eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu errei, cometi um erro. E pensei comigo, eu vou dizer isso na palestra, na frente de todo mundo. Não sei se vocês conhecem o aeroporto de Rio Preto. Chegaram 2 voos com mais ou menos 180 passageiros cada um. E entraram aquelas 300 pessoas naquela sala. Então você estava ali que nem uma sardinha, não conseguia nem se mexer. Eu tenho a diabetes já há 25 anos. Desci do avião necessitado urgentemente de ir ao banheiro para urinar. Mas naquele cubículo não tem sanitário. Então, você tem que sair e lá no saguão, no salão maior, tem os sanitários. E tem um cidadão uniformizado na porta, um funcionário, encarregado de controlar esse movimento. Eu peguei o meu ticket e disse, cidadão, eu tenho diabetes, estou desesperado, eu preciso sair para ir ao banheiro. Estou mostrando que eu tenho uma bagagem aqui. Bom, mas se o senhor sair, depois não entra. Eu falei, mas não... E quem pega a minha mala? Não, aí fica na esteira, quando todo mundo for embora, o funcionário pega e leva para o senhor, o senhor fica lá fora esperando. Eu falei, mas não é justo. A obrigação era ter um banheiro aqui dentro. Eu estou saindo porque não tem banheiro aqui dentro. Em todos os lugares tem banheiro, mas aqui não tem. E ficou aquela discussão. Falei, tá bom, seja como for, eu vou ter que sair. Senão eu vou acabar urinando aqui mesmo. E saí, fui, desesperado. Meu reino por um banheiro. Um banheiro me salva. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de aperto, dor de barriga. Gente, como diz o Divaldo, lá na privada, o nosso orgulho acaba. E é verdade. Quando você senta no troninho, você fala, eu sou um animal que come e defeca. Quando eu era criança, eu pensava, será que o Papa vai ao banheiro? Ah, não pode, ele é o Papa, imagina o Papa sentado no troninho. Não. A rainha da Inglaterra, já pensou? Ela lá no banheiro fazendo as necessidades? Que horror! Ela é rainha, não pode. Não podia conceber a rainha sentada lá, como a gente, né? Igual nós. Não, não pode. Uma coisa... Quando era criança, eu pensava assim, que o Papa, a rainha, o presidente da República, imagina, né? Chegar lá e fazer... Não dá, né?
somos todos iguais, não tem como. Ali, uma dor de barriga acaba com a dignidade de qualquer um. Acaba com o orgulho. Mostra que você é humano, é igualzinho todo mundo. Então, essas coisas... Ah, não posso esquecer lá do incidente, né? Lá no aeroporto. Me aliviei. Ah, que coisa, que felicidade, gente. Vocês já sentiram? Não é assim? Quando você descarrega... Ah, oh, meu Deus, que felicidade, que alegria. Deus abençoe quem inventou o banheiro. Mas, sobretudo, quem limpa e mantém limpo ali, aciado. Toda vez que eu entro no banheiro, está lá aquela pessoa, né? Às vezes está lá num canto, com o paninho na mão, mal-humorado. Eu bato no ombro e falo, oi, tudo bem? Aí fala, nossa, mas esse seu banheiro está bem aciado, hein? Está limpinho, está cheiroso, muito obrigado. Ele já muda a cara. Puxa, até que enfim alguém reconheceu, porque é aquele funcionário anônimo que está ali cuidando da nossa saúde. Está certo que ele está ganhando para isso, mas é uma forma gentil de reconhecer que ele fica ali o tempo todo, né? Naquele ambiente. Vocês imaginem ficar 4, 5, 6, 8 horas no banheiro. A gente fica lá alguns minutos, mas ele fica o tempo todo cuidando da nossa higiene. Então, eu respeito muito esses funcionários. Sempre dou uma batidinha no ombro, agradeço, falo que o banheiro está limpo, está cheiroso, que ele faz um bom trabalho, que é uma forma de estimular. Aí, quando eu volto, o senhor não pode entrar. Eu falei, como é que eu faço com a minha mala? O senhor me dá aí o ticket e espera lá fora. Tudo bem. Eu ia falar alguma coisa, mas eu pensei, esse coitado não tem culpa, ele está cumprindo ordem. Mas eu estava meio irritado, porque na hora que eu queria sair, eu estava nervoso por causa da urina, eu estava pensando que eu ia urinar na roupa. Eu falei, cidadão, o senhor querendo ou não querendo, eu vou sair, me desculpe. E fui. Depois eu me arrependi de ter falado naquele tom. Aí eu voltei, bati no ombro dele e falei, olha, agora estou aliviado, estou mais calmo, estou raciocinando melhor. Eu queria me penitenciar, pedir desculpas pelo jeito como eu falei com você. Eu sei que você não é culpado, não foi você que inventou e criou essas regras. Você me desculpa? Não foi nada, eu já estou acostumado, as pessoas chegam nervosas, mas a gente não tem culpa, né? A estrutura do aeroporto é essa, o que a gente vai fazer? Eu ainda comentei com um cidadão que estava ao lado, começou a rir, eu falei, está vendo? Esse é o país da Copa, eu não sei o que vai ser desses coitados que virão para o Brasil pensando que vão, né, ter conforto, vão ter espaço, não vão ter congestionamento, vai chegar assim, não tem fila para nada. Eles vão ver, né? Eles vão ver. Mas vocês poderão me perguntar, mas afinal, ele está falando, eles estão gravando ali, ó, depois a fita vai ficar aí à disposição. O que tem isso a ver com o Evangelho? Tudo. O Evangelho é o nosso dia a dia. A relação em casa, no trabalho, na rua, no percurso, principalmente no trânsito. É aí que a gente conhece a estrutura mental e emocional das pessoas. Quantas brigas de trânsitos, mortes que surgem, a troco de quê? Mata-se uma pessoa numa discussão de trânsito. Então nós estamos muito longe. E às vezes ocorrem situações inusitadas. Uma senhora que dá passe na nossa casa é uma companheira nossa de trabalho, uma boa pessoa, muito esforçada. Ela chegou atrasada, respirando forte. Ai, não posso nem imaginar. Foi terrível. Foi terrível. Consegui chegar agora, mas estava tudo extravancado, tudo atrapalhado, não conseguia chegar até aqui.
Então chegou espumando. Sentou lá uns 5 minutos, acalmou, se preparou para o passe. Mas antes, ela contando, teve uma discussão com uma pessoa. A pessoa deu uma encostada no carro dela. E o marido dela é uma pessoa assim muito exigente, muito chato com relação a carro. Sempre falando, olha, cuidado com o carro, viu? Veja onde você estaciona e não sei o quê, não sei o quê. E ela arranhou o carro da mulher. E a mulher já logo pensou na reação do marido. E aí discutiu com a mulher. Mas quando ela se deu conta que ela estava indo para o centro espírita, ela caiu em si e ficou envergonhada. Falou, ai meu Deus, eu estou indo para o centro espírita da Passe e estou brigando com a mulher aqui. Ai meu Deus, Jesus, me perdoa, me ajuda, me socorre. Como nós somos imperfeitos. Gente, olha o que é o destino. Aquela mulher estava indo para o centro tomar passe e com ela. Quando ela viu a mulher entrar na sala do passe, ela virou a cara e falou, Deus, tomara que ela não me veja. E sentou na cadeira onde ela tinha que dar o passe. Ela falou, menino, meu coração começou tum, 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 tum. Eu falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou dar passe nessa mulher? Eu acabei de brigar com ela. Ela começou então a chorar de vergonha. A chorar de vergonha. Ela contou para a gente isso. Comecei a chorar de vergonha. Aí, quando terminou o passe, saíram lá quase que eu ia falar, saíram lá fora. Ninguém sai para dentro, né? Quando chegou no salão, ela sentou, foi conversar com a senhora, bateu no ombro. Oi, tudo bem, tudo bem? A gente se conhece, né? Não, não me lembro. Ah, é verdade, a gente não se conhece, falou, graças a Deus, né? Ela ia pedir desculpas, mas já que a mulher não reconheceu, eu bati no ombro com ternura e mentalmente eu pedi desculpas. Enquanto eu batia no ombro, eu pedia desculpas mentalmente. Porque é isso que é importante, você ficar em paz com você mesmo. Porque quando a gente faz uma coisa errada e tem consciência, a gente sofre. A consciência fica cobrando da gente, fala, puxa, mas, ô Miguel, você é espírita há tantos anos, escreve livros, faz palestras e ainda age desse jeito? Olha o que você fez. Onde é que está a doutrina espírita? Onde é que está o evangelho? Está na hora de criar juízo, de botar ordem na casa. Você não está sendo coerente consigo próprio. E aí a gente quer aquela história, aquela crise e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não estou preparado ainda para fazer palestra, para fazer pregação. Eu não estou vivendo isso. Eu ainda não consigo praticar, então não vou ensinar para ninguém, não vou falar para os outros serem bonzinhos, serem respeitosos, serem amorosos, se eu não faço. Agora, veja, meus irmãos, se eu deixar de fazer isso, eu vou piorar. Se fazendo palestras eu sou assim, imagina se eu não fizer. Eu tenho que estudar para fazer palestra. E quando estudo, aprendo. E aprendendo, eu vou chegar lá, eu vou evoluir. Então é um esforço, não, eu sou imperfeito. Como dizia Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, feridos, continua, não para. Cai, levanta, prossegue. Porque se a pessoa se desanima e diz, olha, quer saber de uma coisa? Como às vezes ocorre com alguns companheiros, nessa encarnação não dá, eu vou deixar para outra. E vai deixando para outra, e vai deixando para outra. Não deve, não é correto, não é um raciocínio lógico, não é um raciocínio correto, porque a dívida vai aumentando. Chega lá do outro lado, o que é que diz o Evangelho? Muito será pedido a quem muito foi dado. Você diz, meu Deus, eu recebi muito, mas não dei nada. E então eu tenho que voltar para recolher tudo e começar tudo de novo. Então, se nós quisermos aliviar o nosso fardo, melhorar a nossa condição espiritual,
e preparar uma nova reencarnação melhor, tem que começar aqui, agora e fazer. Porque, gente, toda a evolução nossa na Terra visa uma única coisa: o futuro espiritual. Tudo que nós fazemos aqui na Terra vai desaparecer. É só lembrar daquela história de Marta e Maria, que eu já contei aqui, mas que todo mundo conhece, mas é muito interessante. Quando Jesus visitou Lázaro, aquele que foi tirado da sepultura, ele foi à casa de Marta, Maria e Lázaro. E, naturalmente, receber Jesus em sua casa é algo muito especial, não é? Então, o que fez Marta? Marta era uma mulher muito diligente, uma boa dona de casa. E quando Jesus chegou com todos os discípulos e alguns convidados, naturalmente encheu a casa. E quando Jesus sentou num certo lugar, Maria, segundo narra o Evangelho, sentou bem ao lado, quase assim encostado em Jesus, e ficava olhando Jesus. Ela ficou ajoelhada no chão, olhando Jesus de baixo para cima. Mas isso é Maria. A Marta ficou preocupada com as pessoas, oferecer alguma coisa para aquelas pessoas. Então, conta quantas pessoas, como as donas de casa, né? Ela já logo preparou, ou é um suco, é um cafezinho. Você toma alguma coisa? Quer uma água? Aceita um café? Então, ela era mais ou menos esse estilo. Mas a Maria não queria nem saber. Jesus veio aqui para falar para a gente, eu quero ouvir Jesus. Mas de tal forma, Marta ficou preocupada, para lá e para cá, e via que a Maria estava lá, ouvindo Jesus. Ela chegou, interrompeu e falou assim: mestre, fala com a Maria para vir me ajudar com os meus afazeres, aqui tantos convidados, e ela fica aí bem tranquilona, né? E Jesus falou assim: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, e eu digo a você, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Olha que coisa fantástica. Porque o que Marta fazia ia desaparecer. Onde está a casa da Marta? O fogão, as coisas, os trem, como diz o mineiro, né? Onde estão os trem da casa? Tudo desapareceu. Mas o que Maria escutou de Jesus naquele dia, ela deve estar recordando até hoje. Aquela parte que não será tirada. Então nós pensamos assim: entre nós há duas humanidades, as Martas de um lado e as pouquíssimas Marias de outro lado. Aquela pessoa que diz: não, este é um momento especial, um momento muito importante, porque Jesus só foi lá uma única vez e fez uso da palavra, como sempre, deixou vários ensinamentos. Então a Maria pensou: eu não posso perder essa chance. Jesus está na minha casa, eu estou aqui ao lado dele, ouvindo a sua voz, sentindo a sua respiração. Eu vou perder essa chance? Nunca. Mas a Marta não percebeu a grandeza do momento. Ela não teve a acuidade para sentir o quanto era importante. Que fique para lá o café, o chá, a água, não interessa. Agora, a água viva do Mestre, a presença do Mestre, o ensinamento dele, isso vale por todos os cafés da terra, por todas as merendas da terra, que era a coisa mais importante. Então, quanta gente deixa de ir a uma palestra por causa da janta, por causa do filho que não chegou, por causa disso, por causa daquilo outro, falta na mediúnica, por qualquer coisa, e perde a grande chance de estar com os espíritos, estar em contato com o Mestre de uma outra forma.
Eleger aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante na nossa vida. E não é o que está acontecendo. Por isso que Jesus falou assim, de que vale o homem ganhar o mundo todo, que é o que queria Hitler, Napoleão, Mussolini, todo esse povo. Queria ganhar o mundo. O que aconteceu? Se perderam. Se perderam totalmente. Sabe Deus onde eles estão? Em que situação estão? Quais reencarnações difíceis de resgate, né? Então, o mais importante, meus irmãos, que eu queria dizer para vocês dessa manhã, vamos escolher a melhor parte, aquela que nunca nos será tirada. Obrigado.